É com muita alegria que a gente inicia mais uma atividade da Ordem Espírita de Sicília de maneira virtual. Nós agradecemos a vocês que têm nos acompanhado para que nós possamos estudar cada vez mais essa doutrina maravilhosa que nós escolhemos como diretriz para a nossa vida. Que nós possamos manter o nosso pensamento elevado e que a gente continue com esperança e fé no futuro, apesar das dificuldades que nós temos enfrentado em relação a essa pandemia. Nós vamos iniciar o estudo da noite de hoje fazendo a leitura de uma página do livro Sementes de Felicidade, do Lorival Lopes. A vida muito lhe dá. Você acha que tudo poderia ser diferente e que Deus deveria olhar mais para você. Mas pense melhor. Você já averiguou o quanto tem recebido da vida? Já observou quantos estão em situação de maior prova? Não condene e não reclame. Procure adaptar-se ao ritmo da vida. A revolta transparece na face e lhe faz mal. Compreenda. Aceitar o ritmo da vida é começar a conquista da felicidade. Então, nesse momento, vamos respirar bem fundo, nos acalmar e agradecer a Deus por estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Nos momentos difíceis em que precisamos ser acolhidos, temos a certeza de que os nossos amigos espirituais, enviados por Deus, estão prontos e dispostos a nos acolher e a nos orientar. E agradecemos também pelos momentos felizes em que sabemos que os nossos amigos espirituais comemoram conosco e também enviam seus pensamentos positivos e seu desejo de que nós consigamos alcançar mais um patamar de evolução da nossa existência. Pedimos sabedoria para que nós possamos tomar as melhores decisões em relação à nossa própria vida e pedimos paciência, fé e esperança nos momentos em que precisamos lidar com situações complicadas. Que o nosso Divino Mestre, Jesus, possa nos enviar cada vez mais energias positivas e que nós consigamos, através das lições desse amigo querido, refletir sobre a nossa própria existência e assim nos tornarmos a cada dia pessoas melhores. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito especial, porque vai falar sobre a nossa verdadeira natureza. De certa maneira, ao longo desse período, a gente tem refletido bastante sobre o sentido da nossa própria vida. E acredito que o estudo dessa noite vai dar mais uma contribuição para que a gente consiga fazer reflexões interessantes e para que a gente consiga chegar a algumas conclusões que não são definitivas, mas que vão ajudar a gente a entender melhor quem nós somos. Há um texto de um espírito chamado Ivan de Albuquerque, que é psicografado por Raul Teixeira, e que traz uma série de questionamentos que nós mesmos fazemos ao longo da nossa existência. Claro, talvez não com as mesmas palavras, talvez não com o devido nível de profundidade que esse espírito consegue alcançar nos seus questionamentos, mas nós sempre nos perguntamos algo parecido com as questões que ele coloca. Ele diz o seguinte: penso em Deus, penso na vida, penso em tudo que me cerca
e me interrogo a respeito da função de tudo quanto vibra, de tudo quanto existe sobre os céus, e guardo grande ansiedade de saber sobre mim mesmo. Quem sou eu no contexto do universo? Serei tão somente um corpo que destila inteligentes, quão misteriosas habilidades? Serei um caminhante solitário em meio à gigantesca massa humana, destinado a encarar complicados problemas, a enfrentar desafios? Serei um átomo excitado diante dos esplendores das incontáveis galáxias? Serei, porventura, produto da casualidade sem projeto, sem programa, sem razão de ser? Como explicar-me a mim próprio, como um itinerante aprendiz das pautas do enfim do cosmos? Serei alguém fadado ao sofrimento, a chorar de pesar em todos os momentos? Serei um ser destinado à intensa dor, duradoura, sem esperança de tempos melhores, de felicidade? Serei um indivíduo levado pelas mãos do desencanto à estalagem das ansiedades e das frustrações? Essas questões que o Ivan de Albuquerque ele coloca, vocês reparem que ele toca nas nossas feridas, né, que nós abrimos ao longo da nossa existência. Quantas vezes nós já não paramos para observar as estrelas, ou em momentos de dor e de agonia, de situações complicadas em que nós mesmos nos colocamos, nós não perguntamos: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito de vida? Claro que Ivan ele depois vai trazer alguns esclarecimentos que eu pretendo também colocar para vocês, não é? E para mim mesmo, porque nós estamos aprendendo juntos. Mas é interessante a gente pensar sobre essa ideia de que nós somos jogados ao acaso, de que a nossa existência, na verdade, é fruto de uma série de situações inusitadas, mas que não tem uma razão ou um propósito, de que nós somos apenas um aglomerado de células que, de repente, ganhou vida e consciência. Que nós estamos caminhando por este mundo apenas na perspectiva material, sem que nós tenhamos algo a desempenhar, alguma missão a realizar, ou que nós temos sequer algum tipo de comprometimento com os nossos semelhantes. Como refletir sobre essas dores, esses problemas e essas dificuldades que a gente encontra no mundo e acreditar que há um Deus que nos auxilia e que nós temos algum propósito, de que nós somos seres imortais, espíritos criados por Deus e que por isso nós estamos fadados a encontrar a felicidade em algum momento. Primeiramente, a gente pode chamar atenção para questões de lógica. Se nós pudermos pensar que todas as situações que envolvem a vida na Terra, elas não parecem ser situações fortuitas, não parecem ser obras do acaso, a gente vai conseguir chegar à ideia de que há sim um Deus, um ser, né, ou algo que nós não sabemos explicar, mas que deu origem a todas as coisas. E que por isso ele tem a inteligência suprema, né, a suprema sabedoria e também a infinita justiça e infinita bondade. Afinal, se ele é o responsável pela criação, Deus possivelmente tem algum propósito para que nós tenhamos sido criados. E nenhum ser que seja perfeito, infinitamente justo, infinitamente bondoso, infinitamente inteligente,
iria desejar que a sua criação fosse simplesmente passar por situações de dor e sofrimento. Simplesmente porque ele deseja. Se a gente pensar que foram necessários bilhões de anos até a formação do planeta Terra, de que o planeta Terra passou por diversas transformações, até que houvesse vida, até que houvessem as condições necessárias para que os primeiros seres saíssem da água, não é? Daquele conjunto, daquele caldo de elementos químicos, para que esses seres fossem se desenvolvendo fisicamente até o momento em que eles adquirissem consciência e essa consciência despertasse ao ponto de se tornar um indivíduo capaz de refletir sobre o próprio sentido de existir, não é possível que isso seja a obra do acaso. Não é possível que isso seja um, um conjunto de situações fortuitas. E a gente precisa seguir essa lógica a partir da ideia da existência de Deus. Se Deus existe, ele não quer que nós soframos. Se Deus existe, e se nós viemos acompanhando a trajetória da humanidade até o patamar de evolução em que nós nos encontramos, afinal, entre o homem de Neandertal, entre o primeiro Homo sapiens, os primeiros seres humanos, não é que a gente chama de homens das cavernas, e nós, há uma diferença muito grande. É possível perceber o patamar de inteligência em que nós chegamos. Então, isso significa que nós evoluímos de alguma maneira. Fisicamente, isso é perceptível. Então, talvez o nosso propósito seja alcançar essa evolução. Mas nós estamos, através desse estudo, fazendo uma afirmação de que nós somos seres imortais. Fica muito difícil se a gente olhar para o nosso corpo físico. Afinal, é algo perecível, algo que conforme o tempo vai passando, né, nós vamos envelhecendo e passando pelas próprias situações complicadas que a matéria passa. Então, como afirmar que nós somos imortais? É preciso que a gente reflita que nós temos uma dupla natureza. Nós temos uma natureza física, que é transitória, ou seja, nós estamos habitando um corpo, e nós temos uma natureza espiritual. E, na verdade, é a nossa verdadeira identidade. Nós somos espíritos habitando um corpo físico, e não o contrário. Isso é possível de ser afirmado através de uma série de situações e de uma série de pesquisas científicas também que comprovam, ou pelo menos lançam algumas reflexões para que a gente possa chegar a essas conclusões. Por exemplo, muitos médicos, psicólogos e psiquiatras já se debruçaram sobre a ideia da existência de espíritos. E a gente traz duas situações muito interessantes. Uma é de um rapaz chamado Maurício Casagrande. Ele deu uma entrevista para a revista Super Interessante. E é possível encontrar essa entrevista na internet. O curioso é que Maurício é ateu. No entanto, na sua adolescência e na idade adulta principalmente, ele diz que consegue ver e ouvir espíritos, pessoas que já desencarnaram. Uma situação inusitada aconteceu com a própria avó dele, em que ele estava dirigindo e simplesmente a avó dele apareceu dentro do carro, dizendo que adorava a música que estava tocando no rádio.
E ele disse que ela não poderia estar ali, porque ela já tinha morrido. E ela disse que apenas ficou com muita tristeza diante daquelas situações. E ele tentou orientá-la para que ela pudesse seguir o seu caminho. Ela agradeceu pela coroa de flores que colocaram no enterro dela e partiu. Maurício passou por uma série de experimentos científicos para verificar se ele não tinha algum problema no cérebro ou algum distúrbio psiquiátrico, algum problema psicológico, e nada foi detectado. O fato é que os médicos comprovaram que Maurício era uma pessoa consciente, uma pessoa que tinha a sua capacidade mental completamente preservada. Então, como explicar esse fenômeno? Como explicar que ele consegue ver espíritos se ele não tem nenhum problema psiquiátrico? Um caso mais exagerado é o caso do nosso companheiro Francisco Cândido Xavier. Não é? Desde pequeno, Chico consegue ver e ouvir espíritos, conversar com eles, e inclusive escrevia cartas ditadas por esses espíritos. Cartas que muitas vezes tinham apelidos ou que descreviam situações que somente os familiares sabiam e que o próprio Chico Xavier não tinha acesso. De fato, Chico psicografou, ou seja, escreveu mensagens ditadas por espíritos e publicou mais de 400 obras. Ele, sendo de origem humilde e apesar de gostar bastante de ler, ele não ter uma erudição muito grande, seria impossível que ele pudesse inventar o conteúdo de 400 obras. Inclusive, obras, algumas ditadas por poetas que já haviam morrido. Houve um escândalo durante certo tempo, porque Chico publicou uma obra chamada Parnaso de Além-Túmulo. E nessa obra tinha uma série de poemas de Castro Alves, Olavo Bilac, enfim, uma série de poetas famosos que já haviam morrido. E os acadêmicos da Academia Brasileira de Letras analisaram esses poemas e alguns desses acadêmicos disseram que o modo de escrita, o uso de metáforas, o uso de determinadas palavras correspondia com, vamos dizer assim, o estilo desses poetas quando eles estavam encarnados, quando eles estavam vivos. E é curioso porque Chico Xavier escreveu mais de 1000 cartas de pessoas que já haviam desencarnado, trazendo consolação para muitos familiares que haviam perdido de maneira abrupta os seus parentes. Somente esses dois casos já demonstram que nós estamos diante de situações que fogem da nossa compreensão se a gente estiver apenas com a perspectiva material. E se a gente considerar que essa imortalidade da alma, não é? Que nós somos espíritos e que nós estamos habitando um corpo, é preciso que a gente considere uma outra perspectiva também. Para nós sermos imortais, isso significa que nós devemos existir após a morte do corpo físico. Mas o que acontece conosco depois que o corpo perece? Segundo os relatos da espiritualidade, nós reencarnamos. Ou seja, nós, enquanto espíritos, vamos habitar um outro corpo. Algum ser que está se desenvolvendo, né, está começando a se desenvolver, ele vai se unir a nós, enquanto espíritos, e aí quando nós falamos ser, nós estamos falando de um corpo físico, porque não há
um ser propriamente dito, né, com consciência e inteligência humanas, que não esteja ligado a um espírito. Então, há essa união da alma ao corpo físico para que esse ser nasça e se desenvolva plenamente. Logo, todo esse processo que nós chamamos de reencarnação é mais uma prova de que nós continuamos a existir e estamos buscando uma evolução, tanto intelectual quanto moral. E aí, de novo, nós recorremos aos nossos companheiros, psiquiatras, médicos, que se debruçaram sobre o estudo da existência de espíritos. E é preciso que a gente ressalte que algumas dessas figuras não tinham relação com a doutrina espírita ou com qualquer outra religião. Um caso mais famoso é de um psiquiatra chamado Ian Stevenson, e ele conseguiu mais de 3.000 relatos de provas de reencarnação. Ou seja, nós, quando retornamos à matéria, quando nós nascemos em um novo corpo, nós esquecemos o que nós fizemos nas encarnações passadas. Isso é necessário para que a gente consiga progredir, para que a gente consiga evoluir. Afinal, se eu preciso aprender a amar os meus semelhantes, como eu vou fazer isso se eu souber que, por exemplo, os meus pais me fizeram muito mal em encarnações passadas? E que nessa encarnação, nós estamos juntos para que a gente consiga aprender a conviver. Seria muito complicado. Então, acontece esse esquecimento no nosso processo de reencarnação. Mas alguns espíritos, quando retornam ao corpo físico, eles lembram das suas encarnações passadas, ou alguma situação inusitada acaba trazendo à tona essas encarnações passadas. E nós temos o caso que um pesquisador da Universidade de Kyoto, chamado Carl Becker, ele estudou uma situação muito particular de uma jovem de 16 anos, húngara, chamada Iris, de que, de repente, ela começou a falar em espanhol, um fenômeno conhecido como xenoglossia, sendo que ela nunca havia tido contato com o espanhol. E ela começou a afirmar que ela era uma mulher de cerca de 40 anos, nascida na Espanha. E ela lembrava de detalhes sobre a vida desta outra mulher. O fato é que nós não podemos simplesmente fazer um download de um idioma novo para nossa mente. Não ainda. Então, esse conhecimento que ela traz sobre o espanhol não é um conhecimento adquirido de uma forma comum, em que ela entre em um curso de idiomas, nada disso. Ela simplesmente acordou falando espanhol. Isso mostra que esse conhecimento que ela tem veio de outras existências e que ele foi despertado naquele momento. Algo também inusitado aconteceu com uma menina na Índia, chamada Mishra. Eu havia começado falando sobre o Dr. Ian Stevenson, que pesquisou mais de 3.000 casos, e esse é um dos casos, talvez o mais emblemático, porque desde os 3 anos de idade, essa menina afirmava que, na verdade, ela tinha um outro nome e que ela morava com outra família, o que deixava os pais muito apreensivos. Afinal, ela dizia que já tinha morrido, inclusive. E após a insistência desse pesquisador, Ian Stevenson, que era um psiquiatra, eles foram até a localidade
que essa menina dizia que morava. Era em uma outra cidade, em um outro contexto, em uma outra família, com uma outra casa, que ela e os pais nunca haviam visitado. E chegando lá, eles tomaram conhecimento de que ali naquela casa havia uma menina que tinha morrido há alguns anos atrás. E o mais curioso é que Mishra dizia que ela tinha morrido caindo do alto de algum lugar. E após Ian Stevenson pesquisar a situação do desencarne dessa outra menina, ele descobriu que ela havia sofrido um acidente de automóvel, ela havia sido atropelada. Só que a pancada foi tão forte que ela foi arremessada para o alto. Então é muito interessante quando a gente reflete sobre essa ideia de que nós habitamos outros corpos físicos, porque isso vai demonstrar que nós precisamos ter aprendizados diferentes. Isso mostra a justiça divina, porque acaba completamente com as desigualdades sociais ou com as situações em que as pessoas acreditam que são melhores do que as outras por conta da cor da pele ou por conta de estéticas, porque nós vamos habitar corpos diferentes em situações diferentes, em vivências diferentes. Então, isso vai fazer com que a gente tenha diversos aprendizados, inúmeros aprendizados, para que a gente consiga evoluir. No Livro dos Espíritos, que é uma obra composta de uma série de perguntas e respostas dadas por esses seres que povoam o universo, né? Ou seja, nós, quando nós estamos do outro lado da vida, Kardec fez uma série de perguntas para nós, enquanto espíritos. Uma delas é a seguinte: o que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Eles respondem. Então, qual é a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. É preciso que a gente reflita sobre essa ideia. Quando nós falamos sobre a existência do espírito, é preciso que a gente entenda que há dois elementos gerais do universo. Dois elementos que existem nesse universo, que é a matéria, tudo aquilo que nós conseguimos tocar, sentir, observar, e há o espírito. Ou seja, há algum tipo de elemento que forme a nossa constituição espiritual, mas esse elemento não é um elemento material. O espírito, ele existe antes da matéria e continuará a existir depois que a matéria perecer. Como nós não temos palavras para descrever os espíritos, a resposta que nós temos é muito limitada. Nós não temos sentidos para captar esses espíritos. Nós não temos sentidos para perceber esses espíritos. E aí você vai me dizer, poxa, mas Rafael, agora há pouco você disse que Chico Xavier via e ouvia os espíritos. É verdade. É por isso que a gente entende que para atuar sobre a matéria, os espíritos têm o que a gente chama de corpo espiritual ou perispírito. Então, ele precisa de um intermediário para que ele consiga atuar sobre a matéria. Senão, o espírito não consegue atuar sobre a matéria. Então, é preciso que a gente pense. Quem está falando, quem está sentindo, quem está tomando atitudes e decisões, sou eu, espírito. Quem eu sou nesse momento, Rafael, habitando esse corpo físico, é apenas uma fase transitória. E é preciso que eu entenda que o espírito está usando este corpo físico como instrumento.
Então, o que o espírito sente vontade de falar ou de fazer, a matéria vai realizar. Da mesma forma que a gente faz com um computador ou com um celular. Não é o que a gente deseja, o computador e o celular fazem. Basta que para isso a gente tenha o comando certo. Mas nós ainda precisamos de um intermediário. Afinal, o computador precisa da energia, precisa da bateria, precisa da internet funcionando para que algumas coisas aconteçam. Da mesma forma, o espírito precisa de um intermediário para que ele atue sobre a matéria. E a isso nós chamamos de perispírito. Então, quando um médium, né, quando alguém diz que consegue ver espíritos, ele, na verdade, está vendo o perispírito, que a gente chama também de corpo espiritual. Se vocês quiserem mais detalhes, vocês vão conseguir através do estudo do nosso companheiro Bruno Murilo, da semana passada. E aí, Kardec pergunta, o espírito é sinônimo de inteligência? E os espíritos respondem, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Logo, todas as experiências e vivências que nós temos, elas não ficam armazenadas somente na nossa memória física. Elas ficam armazenadas na nossa memória espiritual. Então, nós, espíritos, somos essa inteligência. Nós somos formados por experiências e vivências. A diferença é que quando eu estou habitando esse corpo, a minha experiência e a minha vivência que está armazenada, ela é limitada, porque ela está limitada para essa existência, para as situações que envolvem o Rafael. Mas no momento em que eu me liberto do meu corpo físico, se eu tiver a oportunidade, isso vai ser resgatado. E eu vou lembrar das situações que aconteceram em outras existências. Não só as situações, como as vivências e os aprendizados. É por isso que a gente cita o caso da companheira, né, que simplesmente acordou falando espanhol. Isso demonstra que esse conhecimento está armazenado em algum lugar. Ele só fica retido para que nós consigamos ter experiências que são condizentes apenas com essa encarnação. Então, é ali, no espírito, que ficam as vivências, as decisões, os sentimentos, as ideias, os aprendizados. Então, nós não dependemos da matéria para existir. Porém, a matéria é necessária para que a gente atue sobre ela e faça uma transformação em nós mesmos, para que nós nos conheçamos, para que a gente vá despertando cada vez mais os nossos graus de consciência. Afinal, nós nascemos princípios inteligentes, ou seja, espíritos dispostos a aprender, com consciência suficiente para aprender. Mas nós precisamos passar por processos de aprendizado. E a encarnação serve para isso. Entendam, então, que quando a gente retorna para a nossa fonte interior, para esse senso interior, a gente consegue encontrar as respostas para as perguntas que foram colocadas lá no começo da nossa palestra. E o espírito que dita a mensagem para Raul Teixeira, Ivan de Albuquerque, ele continua dizendo o seguinte: vejo que há lucidez em cada coisa que existe, em cada ser que erra. Sinto que não nascemos para ser tristes e viver entre dor, gemido e pranto, mas aqui estamos para alcançar o bem mais santo e avançar para o progresso e conquistar o encanto de agir com Deus nas lutas do mundo, de vibrar na alegria, no júbilo fecundo, até o tempo longínquo da áurea plenitude. Sinto que sou caminhante do infinito, e não obstante o horror, a amargura, o choro e o grito, embora estando na terra entre teimosias, aflito, o meu destino, sem dúvida, é estelar. Agora sei que nasci para servir,
para ser feliz, crescer e amar. Cheguei ao mundo nos planos do Criador, que espera que me faça um lavrador a semear nos corações, em redor dos meus passos, as sementes de esperança, de alegria e de paz, que aonde eu vá, me transforme num servidor da verdade, do trabalho e da harmonia. Sei que sou um cidadão universal, irmão da humanidade, filho de Deus Altíssimo, bom, justo e clemente, dotado do melhor recurso para fazer brilhar a divina luz em mim. E ante os desafios terrenos, dizer não ou dizer sim, com responsabilidade, com razão e com ternura. Sou caminhante da eternidade. É com essa mensagem grandiosa que a gente termina o nosso estudo e que a gente possa perceber que há uma série de provas de que nós somos imortais e de que nós vamos ter diversas outras existências que vão ser responsáveis por nós resgatarmos os nossos erros do passado e que vão ser responsáveis por nós sermos cada vez melhores enquanto humanidade, enquanto indivíduos que estão passando por um processo de transformação. Eu sou imortal. Eu sou um ser inteligente da criação. E que Deus tem um propósito para mim. Que basta eu buscar nos recônditos da minha alma que eu vou encontrar as respostas para as minhas indagações. Que Deus possa caminhar conosco e nos abençoar, hoje e sempre. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar bem fundo e agradecer por mais um aprendizado, por termos a possibilidade de refletir sobre nós mesmos e perceber que esse conhecimento será necessário para que a gente enfrente as adversidades do mundo, para que a gente enfrente os problemas do cotidiano e para que a gente tenha fé no porvir. Que nós possamos perceber que as pessoas à nossa volta também são seres que estão caminhando, buscando essa evolução e que nós precisamos compreender uns aos outros, porque somos universos caminhando juntos, buscando a nossa própria regeneração. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos perdoe pelos erros que cometemos e nos auxilie também a perdoar os nossos irmãos quando cometem faltas conosco. E que nós possamos, a cada dia, agradecer pelo sol que nos aquece, pelo ar que respiramos, pelo pão na mesa, pela simplicidade e grandiosidade da vida. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja.